O que somos? Seres incapazes de autodeterminação. Não conseguimos decidir por nós. Arrastado pela fatalidade ou totalmente comandados por fatores externos, família, trabalho. Esse é um item. Segundo item, somos seres completamente livres, donos absolutos do nosso destino. Eu faço o que quero, a hora que quero e do jeito que eu quero. Eu faço o meu destino. Vocês já escutaram isso? E a terceira, o item, somos criaturas humanas dotadas de livre arbítrio e responsabilidade. Então vejam que a palavra livre-arbítrio não está sozinha, está atrelada à responsabilidade. Segundo o nosso grau de evolução espiritual, questão 216, e subordinada às leis naturais e ao meio social em que vivemos. Dona Lourdinha, qual item a senhora escolheria aqui? O primeiro. Seres incapazes de autodeterminação. Certo? Então aqui ela escolheu o primeiro. Eu escolheria aqui o último. Mas existem esses três fatores que acontecem a cada um dos espíritos na ordem terrestre. Vamos falar um pouquinho sobre a liberdade. Quando se fala em liberdade, foi um item que falou que eu posso fazer o meu destino do jeito que quiser, eu tenho essa liberdade. Então aí nós vamos colocar uma vírgula, liberdade, vírgula. Vejam, quando se fala em liberdade, vírgula, ela não pode ser entendida como uma liberdade individual. Eu sou dono da minha liberdade. Não. O homem não vive sozinho, isolado em uma ilha. Ele vive em sociedade. Fazemos parte de uma sociedade. Qual o meio maior que nós temos ao nosso lado? A nossa família. A humanidade deve viver de uma forma solidária entre os seus membros. Tudo o que fazemos repercute a quem está em nosso lado, principalmente em nossa família. Eu vou repetir isso daqui. Tudo o que fazemos repercute a quem está do nosso lado. Olha a nossa responsabilidade, que temos conhecimento da doutrina espírita, que somos frequentadores deste centro. Então, tudo aquilo que nós energizamos, emitimos o nosso pensamento, a nossa energia, nós vamos influenciar aqueles que estão à nossa volta. E como eu disse no início da oração, para o bem ou para o mal. Então, livre-arbítrio, determinismo e fatalidade dentro da doutrina espírita. Como que a doutrina espírita interpreta esses três termos? A doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, aborda os temas do livre-arbítrio, do determinismo e da fatalidade de maneira profunda e equilibrada. Nós vamos aprender hoje. O Espiritismo ensina que somos responsáveis por nossos atos e que nossa jornada espiritual que estamos fazendo aqui agora se desenrola sobre as leis de causa e efeito, que nós chamamos de karma, causa e efeito. Parece que o Manuel, você está estudando o livro Ação e Reação. Terminou. E a nossa evolução espiritual. Hoje aqui estamos dando um passo a mais em nossa evolução espiritual.
espiritual. Posso colocar uma vírgula nisso? Posso. Aqui nós estamos estudando, escutando e aprendendo. Mas somente terá validade se... Alguém quer responder? Estão vendo? Se for praticar. Porque quando praticamos, quando falamos sobre o assunto, é que a gente vê o tanto que a gente sabe, o tanto que a gente não sabe e que tem que aprender mais. Certo? A prática. O livre-arbítrio agora separadamente na visão espírita. Vejam, aqui eu vou colocar aqui no slide várias referências. Tentem memorizar esses livros, vai que um dia vocês estão assim, sem fazer nada, querendo fazer alguma coisa, e lembra do nome do livro e pega ali para ler. Vejam, o Livro dos Espíritos, o Evangelho e o Nosso Lar. No Livro dos Espíritos nós temos aqui as questões 843 a 850. Vamos ver o que diz. Juliana, leia para nós a 843, somente a questão. O homem tem o livre-arbítrio dos seus atos? Repete para não ter. O homem tem o livre-arbítrio dos seus atos? Certo? Não vamos dar a resposta aqui. Se quiserem, vão lá. Questão 843 do Livro dos Espíritos, certo? O livre-arbítrio é a capacidade de escolher entre diferentes caminhos e construir o nosso próprio destino. Vejam. Segundo Kardec, o espírito tem liberdade para tomar decisões. E uma coisa que eu sempre friso, que na doutrina espírita sempre tem um mas. Nunca afirma categoricamente uma questão. Sempre tem alguma coisa que nos coloca em dúvida, que nos faz raciocinar. Vou repetir. Segundo Kardec, o espírito tem liberdade para tomar decisões, certo? Mas colhe as consequências das suas escolhas. Ação e reação. Se eu escolho para o bem ou se eu escolho para o mal. Se eu escolho para o bem, tem vários caminhos a ser tomados, e para o mal também. Nós temos essa liberdade, nós temos esse discernimento. Fatores que podem influenciar o nosso livre-arbítrio. O que nos influencia as nossas escolhas? O nível evolutivo do espírito. As pessoas têm um espírito mais ignorante, outros mais estudados, mais claros, a mente mais aberta. Espíritos mais elevados tomam decisões mais sábias. Influência espiritual. Nós temos isso daqui? Muito ou pouco? O que seria muito? 24 horas. Gente, isso aqui nos preocupa e muito. O tempo todo. 459, está vendo? Ó, então os espíritos mais sábios tomam as decisões mais sábias, os espíritos mais elevados. E influência espiritual, que pode influenciar no nosso livre-arbítrio. Podemos sofrer influências de espíritos já desencarnados, tanto os bons quanto inferiores, conforme nossa sintonia mental, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente vive. Essa é a nossa sintonia mental. Essa sintonia mental que vai transmitir nossa energia, é que nós vamos atrair aqueles que queremos.
E nós temos aqui também, além do nível evolutivo do ser, a lei de causa e efeito. Mas de onde que vem essa causa e efeito? Ó, nossas escolhas passadas. Todos nós escolhemos impreterivelmente. Alguns compulsoriamente. Outros com um pouco mais de liberdade. Escolhemos as nossas provas e expiações, como nós queremos passar essa jornada aqui na Terra. Nossas escolhas passadas podem limitar nossas opções no presente. Às vezes nós queremos fazer algo mais e estamos limitados. Não só pelas condições, mas também pelo nosso nível mental, intelectual, pelo nosso interesse, pela nossa boa vontade, pela nossa participação. Não só no centro, mas em tudo. Mas nunca anulam a nossa capacidade de decidir. Gente, olha o outro mas aqui, ó. Nós temos as escolhas. Vamos passar por aquilo ali. Olha o mas nunca anula a nossa capacidade de decidir. Então sempre nós temos um certo grau de liberdade. Como o livre-arbítrio se manifesta no cotidiano, no dia a dia, no almoço, na janta, no café da manhã? Como que esse livre-arbítrio pode nos ajudar? Vejam, podemos escolher entre o bem e o mal em nossas ações diárias. Somos desafiados a todo o momento, tanto desafios internos, com os nossos desajustes internos, ajustes internos, quanto do meio em que a gente vive. Decidimos como reagir às dificuldades e desafios que enfrentamos. Às vezes chega à nossa vida um desafio muito grande, perdemos as forças, parece que a espiritualidade não quer se chegar perto de nós. É aí que a gente decide se quer levantar ou não. E temos a liberdade para buscar o aprendizado e a evolução espiritual. Nós temos a liberdade de levantar e continuar andando. Vai adiantar uma outra pessoa nos orientar? 80% não. Mas se a outra pessoa estiver com uma certa boa intenção, querendo nos ajudar, às vezes uma meia palavra pode nos acordar, Manuel, 100%. Às vezes um aperto de mão, um beijo no rosto pode nos acordar. Aí nós vamos levantar e caminhar. Agora o determinismo. O determinismo espiritual. O que já foi previsto? O determinismo é aquela programação que a gente faz antes de reencarnar. O que já foi previsto? Referências. Nós temos o livro Ação e Reação, certo? O Problema do Ser, Destino e da Dor. 2 ótimos livros. O determinismo na visão espírita refere-se às leis universais que regem a vida, como a lei de causa e efeito. Se estamos passando por algo que é um efeito, logicamente houve uma causa, nesta ou em outras passagens nossas. Gostaria que destacasse, rege a vida, aqui a vida. O determinismo na visão espírita refere-se às leis universais que regem a vida. Bem lembrado. Então isso tira um pouco a nossa liberdade,
tira um pouco a nossa conduta de como nós somos, porque nós somos obrigados a seguir as leis universais que está dentro da causa e efeito, ou o contrário, causa e efeito está dentro das leis universais. Então, se fizermos, vamos colher. Se queremos colher alguma coisa boa, logicamente a plantação terá que ser do mesmo tipo. Não somos escravos do destino. Isso você está determinado a acontecer isso em sua vida. Mas algumas experiências são programadas antes do nosso renascimento. Algumas experiências, oportunidades, meios de trabalhar, isso é programado antes do nosso nascimento. O que pode estar determinado antes de nascer? O que determina lá em cima antes de nós reencarnarmos? Vejam, provas e expiações necessárias ao nosso crescimento espiritual. Isso é a gente que escolhe. Provas, nós vamos ter visões para o futuro, e expiações, que nós vamos ter ressarcimento do nosso passado. Circunstâncias familiares, nós escolhemos a família, os parentes, o vizinho, como meio em que renasceremos. E talentos e limitações físicas. Veja, o que pode ser determinado antes? Talentos, vários e vários. Cada um tem um talento. Basta saber desabrochar isso dentro de nós. E limitações físicas, total, parcial, que podem ser consequências de vidas passadas. Alguma mutilação em que até já nasceu feto, logicamente sabemos que é consequência de vida passada. Muito bem, e aqui, gente? Aqui está a nossa programação. A questão 258. Você pode ler, ver se é a mesma que está aqui. E pode ler a resposta também. Vejam, aqui é uma ensinação. Ministério da reencarnação, aí esse daqui vai reencarnar. Aí ele escolhe o tipo de provas e expiações, o corpo, como que ele quer ser aqui. O problema é, nessa hora aqui, a gente se empolgar. Se empolgar aqui, pronto. Não vai dar conta aqui na Terra depois, né, Manuel? Então, por isso que tem estes irmãos nossos com essas anotações, vamos dizer assim, para nos orientar, às vezes nos influenciar. E temos também provas e expiações compulsórias, aquelas que nós teremos que passar. Vou colocar uma vírgula aí também, certo? Como que é, Juliana? No estado errante e antes de tomar uma nova existência corpórea, o espírito tem a consciência e a previsão das coisas que lhe sucederão durante a vida. Ele próprio escolhe o gênero de provas que quer suportar, e é nisso que consiste o seu livre-arbítrio. Certo? Então nós próprios escolhemos. Mas existem situações e situações. Às vezes nós não temos capacidade desta total escolha. Vai depender da nossa evolução espiritual. Vai depender do nosso raciocínio, de como nos desencarnamos na vida passada. Como está o nosso, vamos aprofundar um pouco, o nosso perispírito, cheios de miasma, de doença, impregnados disso. Então aqui nós não vamos ter uma total consciência
para escolha de como nós queremos ser aqui. E o que não é determinado então? As escolhas que fazemos ao longo da vida, nossa vida aqui. Nós escolhemos. O marido a gente escolhe, a esposa escolhe, às vezes é pré-determinado, o tipo de vida, aquilo que interessamos nas leituras. Então veja, as escolhas que a gente faz durante a nossa estadia aqui neste período. E como reagimos às provas que enfrentamos? 24 horas temos provas. E como a gente reage a isso? Com rebeldia, ou com amor, com aprendizado, que nos vão dar uma luz. E vejam, a decisão de melhorar ou piorar a nossa conduta. Então, para nós que estamos aqui tendo essa visão, logicamente, que as escolhas nossas do dia a dia é para melhorar a nossa conduta. A escolha nossa de vir hoje aqui, escutar o São Manuel ou o Márcio, como lidar agora com o determinismo, aquilo que foi determinado no nosso dia a dia. Como fazemos isso? Aceitar os desafios, como isso aqui eu vou repetir um pouquinho, que é para frisar para nós. Aceitar os desafios como oportunidades de crescimento. Todos os desafios, família, emprego, a nossa jornada, o nosso corpo, a nossa evolução, tudo é um desafio. Usar o nosso livre-arbítrio para transformar as dificuldades em aprendizado. Vejam, isso é um discernimento muito profundo que nós temos que ter. Por isso que aquelas horinhas em que a gente fica sozinho, ou às vezes em nossa oração noturna, nós fazemos essa meditação para transformar as nossas dificuldades em aprendizado. Cultivar pensamentos positivos, sempre, nada de negatividade. Que se você coloca negatividade numa coisa, o que vai acontecer? Nós vamos atrair a negatividade. E ações no bem para mudar as vibrações negativas. Às vezes, essas negações negativas começam a se chegar perto de nós, começam a se avolumar, começam a influenciar o nosso pensamento, começa a influenciar a nossa conduta, começamos a ficar diferentes do que somos. Influência negativa. Aqui a receita. Ações no bem. Ocupe-se com o bem. Várias formas tem. Dentro da família, no trabalho, fora, no centro. Ocupação com o bem. Ocupação mental também. Muito bem. E a fatalidade? Existe no Espiritismo? Vamos ver. Aquilo que é fatal. Vai acontecer. Manuel sempre fala isso. Não. Ó, Livro dos Espíritos. Juliana, pergunta 851. Há uma fatalidade nos acontecimentos da vida, segundo o sentido ligado à palavra. Quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados? Nesse caso, em que se torna o livre-arbítrio? Pode ler? Pode. A fatalidade não existe senão pela escolha que fez o espírito, em se reencarnando, de suportar tal ou tal prova, escolhendo ele se
Viram? Nós podemos escolher nossas provas físicas e mentais, tanto para o bem quanto para o mal. E essas provas podem nos ajudar a crescer. Então veja, a doutrina espírita nega a fatalidade absoluta. Isso vai acontecer, até em relação à morte. Será? Vamos ver. Ou seja, a ideia de que tudo está predestinado sem possibilidade de mudança. Será que Deus nos coloca nessa situação sem possibilidade de mudança? Isso realmente vai acontecer? No entanto, ao mais aqui, existem situações que são fortemente prováveis devido às escolhas passadas. Então tem situações que são fortemente prováveis de acontecer. Não quer dizer que vai acontecer. Nós podemos mudar isso? Como? Como podemos mudar? Com a nossa mudança. Vamos dizer, do homem mau para o homem bom. Nossa mudança de pensamento, a nossa mudança de energia. Por isso aquelas horinhas em que estamos sozinhos, a importância da gente ver como que nós estamos. Quando que a fatalidade pode existir então? Em provas expiatórias, estamos expiando, como doenças graves, acidentes programados antes do nascimento. Doenças graves é aquilo que nós já trazemos em nosso perispírito e que não foi totalmente curado, e acidentes com o nosso corpo físico, acidente familiar. No momento da morte, que pode ser previsto, mas não necessariamente fixo. Vou ler de novo. No momento da morte, que pode ser previsto, mas não necessariamente fixo. Podemos prolongar um pouco ou adiantar um pouco esse nosso desencarne. Vai depender de como nós usamos a nossa energia vital. Se gastamos muito, se poupamos ou se adquirimos durante a nossa jornada aqui. Mas nós vamos desencarnar, pode. Em missões espíritas, onde espíritos assumem compromissos importantes para ajudar a humanidade. O Manuel sempre fala em Mandus, Madre Teresa, Chico Xavier. Esses têm essa missão, são fatais a fazer isso. São espíritos elevados que nem pensam em desviar do caminho. Agora, quando que a fatalidade não se manifesta? Como que ela não se manifesta? Vejam, não estamos condenados a falhar eternamente, não. Estamos sempre mudando isso daí. Podemos mudar, vejam aqui novamente, a nossa vibração espiritual e criar um futuro melhor. E essa vibração espiritual é o nosso dia a dia, é aquilo que nós somos. Justamente aquilo que a gente é. Você vibra aquilo. Essa vibração espiritual não aceita hipocrisia. Aquilo que você fala uma coisa, mas está sentindo outra. Não. Você vai vibrar aquilo que você sente lá dentro. Aquilo que você realmente é. A prece, olha aqui a prece. Quando a fatalidade não se manifesta. A prece, o trabalho no bem, o
o esforço pessoal podem modificar circunstâncias difíceis. Estamos caminhando, apareceu aquele obstáculo difícil. A gente fala, vai ser ruim sair disso daqui, mas veja o caminho. Primeira palavra que foi colocada, a oração, a prece, a nossa conversa com o plano espiritual, que eles estão aqui para nos ajudar, sempre. E o esforço pessoal, a sua boa vontade. Tem gente que não tem boa vontade, não quer ser ajudado, mesmo que receba ajuda externa, mas vai ter que, depende do interior dela. Então, como nós podemos transformar essas dificuldades fatais? Transformar isso daí? Qual seria a nossa conduta? Buscar crescimento espiritual e aprendendo com as dificuldades. Isso daqui eu estou frisando para que a gente guarde isso daí e memorize. Crescimento espiritual, aprendendo com as dificuldades. Evitar sentimentos negativos que reforçam as vibrações ruins. Sentimento negativo, isso não vai dar certo. Praticar o bem para mudar a energia ao redor e atrair novas oportunidades. Queremos mudar de vida? Queremos que as portas se abram para nós? Queremos melhorar? Sim. Então, pratique o bem. Primeiro conosco, nos educando, nos espiritualizando. Aí depois com aqueles que estão ao nosso redor, sempre ajudando os outros, sempre elevando o próximo. Vocês já estão cansados de escutar isso daí? Veja, e como que as nossas vidas passadas influenciam no nosso hoje? O que fizemos lá atrás, como que influencia no hoje? Então nós temos lá, entre o céu e a terra, e o livro dos Espíritos, pergunta Juliana 258, somente a pergunta. Já leu? Então leia a última, 273. O homem pertence a uma raça civilizada por expiação. O homem pertence a uma raça civilizada por expiação. Poderia estar reencarnado numa raça selvagem? Certo? Pertencente. Vamos evoluir. Pode descer? Ele pode descer. Se estamos aqui numa raça racionalizada, nós podemos descer? Pergunta. Podemos descer? O Espírito não retroage. Uma vez aprendido, sempre aprendido. Mas e o livre-arbítrio? E se eu quiser caminhar para o mal? É porque não aprendemos totalmente a doutrina espírita. Ela não assentou em nosso coração. É onde eu fiz a nossa responsabilidade mais ainda, porque aprendemos como fazer o lado bom, não admitimos mais o lado ruim. E aqui foi falado pensamento, vibração, conduta. Então sempre nós temos que estar o quê? Orando e toda palestra eu falo esse ditado. Márcia aqui fala que pode, mas depende. Por exemplo, o senhor que foi duro para os seus escravos poderá vir a ser escravo. A sepultura sofrer os maus tratos que fez suportar. Entendeu? Então ele faz nesse sentido. Se você está aqui, mas você está fazendo mal, você pode vir a sofrer essa expiação. Justamente. É a ação e reação. São as leis universais.
E como que o nosso livre-arbítrio pode construir o nosso futuro, o nosso dia de amanhã, as nossas escolhas? De que forma? Nós temos lá nos domínios da mediunidade e no livro dos Espíritos, Juliana, veja lá, 868. Livre-arbítrio, como que constrói o nosso futuro, as nossas escolhas? 868. O futuro pode ser revelado ao homem? Essa pergunta é interessante. Em princípio, o futuro lhe é oculto e não é senão em casos raros e excepcionais que Deus permite a revelação. Ou não, certo? Ó, o futuro não é fixo. Lá na frente nós vamos ser dessa maneira. Não, não é fixo para nós. Olha o mas aqui, mas depende das decisões que tomamos agora, depende da nossa conduta hoje, que nós vamos escolher lá na frente. A cada momento estamos criando nossa próxima encarnação. Dona Lourdinha, lê para mim de novo essa frase aqui em vermelho, em voz alta. Aqui é a última aqui. Porque isso daqui tem que ficar gravado em nós. É praticamente uma síntese do que nós estamos estudando. Pode ler, Dona Lourdinha. A cada momento estamos criando nossa próxima encarnação. Agora, nesse momento, estamos criando a nossa próxima encarnação. Mas vai depender das nossas escolhas e da nossa prática. Correto? Então não é só escutar aqui. Então vou dar aqui dicas para a gente construir um futuro melhor. Cultivar pensamentos elevados e positivos, praticar boas ações que geram boas consequências e desenvolver a nossa espiritualidade através do estudo e da prática da caridade. Um futuro melhor. Então veja, são os nossos pensamentos, as nossas ações e a nossa desenvoltura espiritual. É difícil? Não é da noite para o dia. Aspectos de relação entre o livre-arbítrio e a sociedade. E as nossas escolhas frente à sociedade. Como é? Primeiro, interdependência humana. Interdependência humana. Somos responsáveis pelo impacto de nossas ações na coletividade. Tudo que fazemos vai criar um impacto na coletividade. Influência do meio. Nascemos em determinada família, cultura e época. Então estamos aqui hoje, agora, não é à toa. Para que possamos evoluir. Mas temos a liberdade para superar limitações e transformar a nossa realidade. Vejam, tudo isso nos é convocado para que possamos mudar. Ó, sempre tem um mas, temos a liberdade de nos transformar. E a responsabilidade moral, como fica? O livre-arbítrio exige discernimento ético. A ética, a educação, a empatia, a solidariedade, a gentileza ética, pois toda escolha gera uma consequência. Mais uma vez,
Ora, o livre-arbítrio para melhorar a nossa relação com o mundo. Escolher o amor e a empatia em nossas relações, praticar o perdão e a tolerância, usar a liberdade para servir, ajudar e contribuir para a melhoria da coletividade. Isso pode pegar um pouquinho na gente, porque a gente é um pouco acomodado, não damos importância na coletividade. E Emmanuel, o que ele citou? A liberdade real não consiste em fazer o que queremos. A liberdade não é fazer o que você quer, mas em realizar aquilo que devemos fazer. Profundo. Emmanuel. É a liberdade de fazermos aquilo que devemos fazer. Como alinhar nosso livre-arbítrio? Veja, vamos aprofundar um pouco mais. As energias do universo. Não está tudo interligado? O universo inteiro, o mundo, Franca, a nossa casa, o nosso centro, tudo tem uma ligação, tudo é vibração. Então como se faz? Olha aqui novamente, oração e meditação para elevar o nosso padrão vibratório. Mais uma vez. Gratidão e pensamento positivo. Somos gratos, mesmo com a ingratidão cometida. Nós somos gratos. Atos de caridade e serviço para harmonizar a nossa sintonia espiritual. O plano espiritual está sempre nos querendo ajudar, mas só que nós temos que abrir a porta e querer ser ajudado. André Luiz, nosso pensamento é um imã poderoso, atrai as forças semelhantes às que projetamos. Eu estou frisando isso e muito. A gente atrai aquilo que a gente projeta. Projeta como? Pensamentos, palavras, atos. Devido à extensão do estudo, eu coloquei duas conclusões. Primeira conclusão: somos senhores do nosso destino. A doutrina espírita ensina que não somos marionetes do destino. Vocês sabem o que é marionete? O bichinho que é comandado por corda. O bichinho não, por ioninho, né? Não somos marionetes do destino. Temos um livre-arbítrio relativo, olha, pois algumas provas podem ser necessárias, mas dentro delas sempre há espaço para evolução e transformação. Todas as provas em nossa vida, toda expiação é para a gente transformar e evoluir. Por isso a importância da nossa introspecção, da nossa meditação, daquele momento sozinho. Aí você vai se julgar, aí a nossa consciência vai aflorar, aí nós vamos sorrir ou chorar. Resumo desses conceitos que passamos aí. Livre-arbítrio nos permite escolher o nosso caminho. O determinismo, aquela figurinha, impõe certas provas, mas sempre há margem para mudança. Vai depender da nossa conduta. E a fatalidade existe apenas em eventos específicos, mas
pode ser amenizada pelo bem. Nosso futuro depende das decisões que tomamos agora. Cada pensamento, palavra e ação criam os caminhos que percorreremos na eternidade, que vai ficar conosco para sempre. As nossas ações, as nossas determinações, nosso futuro, o que escolhemos ser hoje, determina quem seremos amanhã. Escolhemos ser espíritas, estudiosos da doutrina espírita de Allan Kardec, é o que nós seremos amanhã. Isso traz uma certa tranquilidade, é muito bom, é um conforto ao nosso coração, estarmos trilhando esse caminho, é um conforto ter pessoas dedicadas a nós para nos instruir, mas não esqueçamos da prática. E finalmente, a minha segunda conclusão: somos livres para escolher, mas colhemos o que plantamos? Sim. A doutrina espírita ensina que o livre-arbítrio é um presente divino. Não somos marionetes, nosso destino não está predestinado, não somos obrigados a passar por essa ou aquela prova e expiação, mas que deve ser exercido com responsabilidade e consciência. Isso a gente vai adquirindo ao longo da nossa vivência, ao longo dos nossos estudos, ao longo dos nossos livros lidos e comentados. Vejam, responsabilidade e consciência, o senso. Cada pensamento, palavra e ação afeta a nossa vida, nossa relação com o mundo e nossa sintonia com o universo. Vejam a amplitude disso daqui, gente. Não é somente a quem está ao nosso redor, é com o universo. Resumo, então, os pontos principais. O livre-arbítrio nos permite moldar o nosso destino. Moldar. Nossas escolhas impactam a nossa evolução e a sociedade. Estamos conectados ao universo pelas vibrações que emitimos. Saúde ou doença, mal-estar, o alinhamento com as leis divinas nos conduz à harmonia e ao progresso. Gente, que possamos usar a nossa liberdade para construir um mundo melhor para nós e para toda a eternidade. Essa é a nossa missão: construir um mundo melhor para nós e para toda a humanidade. Muito obrigado.